Olá, sejam bem-vindos ao 13º episódio do BioF5 Online, uma atividade realizada pelo PET Biologia UFC, em que reunimos assuntos da atualidade que podem estar presentes no Enem. No episódio de hoje, iremos falar sobre os ciclos biogeoquímicos e sua relação e importância para o equilíbrio ambiental. Vamos juntos? Nos últimos 4 bilhões de anos, o planeta Terra passou por expressivas mudanças na sua composição química. Desde a origem das primeiras formas de vida, aos organismos fotossintetizantes e o aparecimento do oxigênio na atmosfera terrestre, o ambiente do nosso planeta abriga a história evolutiva de todos os seres que nela habitavam e habitam. Nesse sentido, a interação entre as partes biótica, que inclui seres vivos, e a abiótica, que inclui fatores físicos e químicos do ambiente, estão intimamente relacionadas, tendo mútua influência sobre os processos de regulação do planeta. Desse modo, a interação entre elementos químicos disponíveis na natureza com os organismos vivos e o ambiente geológico é chamada de ciclos biogeoquímicos. Estes ciclos são essenciais para a movimentação e manutenção da disponibilidade dos elementos químicos e da vida planetária. Você já deve ter ouvido falar de uma citação famosa do cientista Lavoisier, que diz: "Na natureza, nada se perde e nada se cria, tudo se transforma", e os ciclos biogeoquímicos são exemplos destas transformações na natureza, pois acontecem através de processos como a respiração, alimentação, morte e decomposição da matéria. É por meio desses ciclos que as substâncias disponíveis no ambiente são absorvidas pelos diversos seres, sejam plantas, fungos, animais ou bactérias, utilizados em processos importantes para esses organismos e devolvidos à natureza. Sem essa devolução, substâncias que são essenciais à vida, como por exemplo o oxigênio e a água, poderiam desaparecer. O funcionamento dos ciclos biogeoquímicos ocorre a partir da existência de um reservatório do elemento químico. No nosso planeta, dois dos principais reservatórios são a atmosfera e a crosta terrestre. Desse modo, os seres vivos auxiliam no movimento dos elementos a partir do uso e da devolução desses elementos para a natureza, e assim o ciclo se fecha e recomeça continuamente. Para a melhor organização dos ciclos biogeoquímicos, foram classificados em 2 tipos de acordo com a origem do seu reservatório abiótico. O ciclo gasoso tem como reservatório a atmosfera. O ciclo do oxigênio, o ciclo do nitrogênio e o ciclo do carbono são os 3 mais importantes ciclos gasosos. O ciclo sedimentar tem a crosta terrestre como reservatório. Como exemplo, há o ciclo da água, o ciclo do enxofre e o ciclo do fósforo. Assim, conheceremos os ciclos desses elementos químicos a seguir. No ciclo do oxigênio, ocorre a liberação e o consumo do oxigênio pelos seres vivos. A principal responsável pela produção de oxigênio é a fotossíntese de algas e plantas, enquanto o principal reservatório de oxigênio para os seres vivos é a atmosfera. Nela, são encontradas o oxigênio na forma de O2 e CO2. Assim, o O2 é usado na respiração aeróbica de plantas e animais. Nela, a combinação de oxigênio e hidrogênio formam as moléculas de água. Já o CO2 atmosférico é utilizado na fotossíntese e os átomos de oxigênio passam a ser parte da matéria orgânica das plantas. Quando ocorre a respiração celular e a decomposição da matéria orgânica, o oxigênio é devolvido para a atmosfera, fazendo parte das moléculas de gás carbônico e das moléculas de água. Além disso, por ação dos raios solares, esse elemento químico é convertido em ozônio, que forma a camada de ozônio que recobre o globo terrestre. É importante lembrar que a proteção contra os raios ultravioleta ocorre pelo ciclo ozônio-oxigênio. Nesse ciclo, há grande absorção da radiação solar transformada em energia térmica na estratosfera. No ciclo do nitrogênio,
A transformação deste para outras moléculas pode ser feita por diversos mecanismos que são chamados de fixação ou disponibilização do nitrogênio. Dentre os mecanismos, o mais conhecido é a fixação biológica e a consequente ciclagem interna. Porém, há também a fixação via descargas de raios e via atividades humanas, com o uso de combustíveis fósseis. O elemento nitrogênio é o mais abundante na atmosfera, representando aproximadamente 78% de todo o volume de ar atmosférico. Contudo, a maior parte dos seres vivos não assimila esse elemento em sua forma de N2, sendo a fixação biológica feita essencialmente por bactérias capazes de metabolizar o nitrogênio. Essas bactérias são divididas em 4 tipos. São elas: bactérias fixadoras, que são as bactérias que absorvem o nitrogênio da atmosfera e depois o transformam em amônia. As bactérias nitrificantes são bactérias capazes de oxidar a amônia e transformar em nitrito e depois em nitrato, forma que é assimilada pelas plantas. Enquanto as plantas assimilam o nitrato, os animais que se alimentam delas conseguem ter acesso ao nitrogênio e essa assimilação de nitrogênio ocorre pela cadeia alimentar. As bactérias decompositoras são bactérias que atuam no processo de decomposição da matéria orgânica, e as bactérias desnitrificantes são bactérias capazes de degradar de forma anaeróbica os compostos nitrogenados, nitratos e amônia, retornando para a atmosfera o gás nitrogênio. O carbono é um elemento base fundamental, sendo o principal constituinte das moléculas orgânicas, bem como está presente na grande maioria do material que compõe o nosso planeta, seja nas suas massas fluidas, como a atmosfera e os oceanos, seja nas suas massas sólidas, como as rochas e os solos. Dessa maneira, o ciclo do carbono é baseado na fotossíntese, na respiração e na decomposição. As plantas realizam fotossíntese, retirando o carbono do CO2 do ambiente para a produção de energia e matéria orgânica. Já as moléculas orgânicas nas células dos seres vivos são oxidadas pelo processo de respiração celular, que resulta na liberação de CO2 para o ambiente. A decomposição de organismos mortos também torna disponível o elemento para a ciclagem do carbono. Além disso, já é amplo consenso na comunidade científica diante do fato de as emissões antropogênicas de CO2 e outros gases traços estarem intensificando o processo de aquecimento global. A atividade humana de decompor e queimar combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, libera uma quantidade expressiva de CO2 no ambiente, gerando novos fluxos para o ciclo do carbono anteriormente inexistentes. O ciclo da água possui duas dinâmicas, sendo um ciclo curto e um ciclo longo. No ciclo curto, a água líquida proveniente de rios, lagos, oceanos e geleiras sofre evaporação e forma vapor d'água. Nas regiões altas da atmosfera, as baixas temperaturas fazem com que o vapor d'água se condense, o que origina as nuvens. Pode ocorrer também a solidificação desse vapor, que formam pedras de gelo ou mesmo neve. Depois de ocorrida a condensação do vapor d'água, as nuvens que se formaram se precipitam e devolvem à superfície terrestre a água em forma líquida, ou em chuva de granizo ou ainda em neve. No ciclo longo, há o envolvimento dos seres vivos e a passagem da água passa pelos seus organismos antes que ela seja devolvida ao ambiente. Assim, o ciclo longo inclui a fotossíntese das plantas e a ingestão pelos animais. Neste ciclo, a água volta para o ambiente através da respiração e transpiração dos organismos, bem como nas fezes e na urina. O enxofre é encontrado nas rochas sedimentares formadas por depósitos que se acumularam pela ação do intemperismo, nas rochas vulcânicas, no carvão e no gás natural. Esse elemento faz parte das moléculas de aminoácidos e proteínas, que são vitais para o nosso corpo. A ciclagem do enxofre ocorre via decomposição de matéria orgânica, que quando decompõe, as substâncias chamadas de sulfatos se combinam com a água e são absorvidos pelas raízes das plantas. Os animais, por sua vez, obtêm o enxofre na alimentação de vegetais
ou de outros animais conforme a dinâmica das cadeias alimentares. O ciclo do enxofre vem experimentando alguns desequilíbrios devido às ações humanas relacionadas ao consumo de combustíveis fósseis, como a queima de carvão e petróleo. A emissão de dióxido de enxofre na atmosfera está diretamente ligada à chuva ácida, que afeta o meio ambiente de diversas formas. Como exemplo, atrapalha a reprodução e o crescimento das plantas e afeta o pH da água dos rios, prejudicando o crescimento populacional dos peixes. O ciclo do fósforo é responsável pela atuação do elemento fósforo na natureza. Esse elemento é encontrado principalmente na forma de fosfato e sua obtenção se dá através da degradação de minerais. É a partir da absorção do fósforo dissolvidos na água e no solo que os vegetais conseguem sintetizar compostos orgânicos complexos, podendo assim repassá-los a outros seres vivos pelo fluxo de matéria e de energia. Os agentes decompositores, por sua vez, atuam decompondo animais e plantas mortas. Assim, os compostos de fósforo retornam ao solo e à água. As excreções dos organismos vivos também podem retornar os compostos de fósforo ao ambiente. Aos poucos, o fosfato é drenado para o mar e passa por processos de sedimentação, sendo incorporados novamente às rochas. Assim, o fósforo poderá retornar ao ecossistema terrestre a partir de processos geológicos, como o rebaixamento do nível das águas. Como vocês puderam acompanhar, além de garantir que os elementos químicos estejam disponíveis para diversas gerações e espécies, os ciclos biogeoquímicos também garantem o equilíbrio dos ecossistemas. Sendo assim, o estudo desses ciclos nos ajuda a entender como ocorrem esses fluxos de matéria nos ecossistemas. Assim, podem servir para entender e buscar soluções conjuntas com relação à ocorrência de impactos ambientais causados pela ação humana e o modo de vida mantido pela nossa sociedade. Atividades como a agropecuária, mineração e produção de energia impactam a ciclagem de alguns elementos. O ciclo do carbono, por exemplo, é desestabilizado pelo desmatamento e pelas queimadas, que fazem com que essa substância seja emitida em abundância no ambiente, afetando ecossistemas, bem como toda a vida existente. Aqui, trazemos algumas atualidades. Existe uma relação íntima entre os desequilíbrios sistêmicos que acompanhamos nas notícias e a desestabilização de ciclos biogeoquímicos. Ainda como exemplo, o ciclo do carbono, em que há a geração de um processo em cadeia com as queimadas, desmatamentos e o aumento do aporte de CO2, consequentemente ao aumento da temperatura global e a acidificação dos oceanos, já que os oceanos contam com uma grande massa de água que retém o calor e absorve mais CO2 do que são utilizados pelas algas marinhas que liberam oxigênio, resultando assim na morte de recifes de corais que afetam a disponibilidade de oxigênio e ameaça assim toda a vida planetária. Isso inevitavelmente nos faz refletir sobre os nossos processos enquanto humanidade e sobre a necessidade e urgência de mudarmos coletivamente o nosso modo de viver e consumir o planeta. Dando continuidade, vamos conferir esse assunto que vimos inserido em questões do Enem. Grandes reservatórios de óleo leve de menor qualidade e que produzem petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do nitrogênio, devido à nitrificação ambiental transformando a amônia em nitrato, nitrogênio, devido ao aumento dos compostos nitrogenados no ambiente terrestre, carbono, devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho, carbono, devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos, ou do fósforo, devido à liberação dos fosfatos acumulados no ambiente marinho. A resposta certa é o item D. O problema do uso do petróleo e outros combustíveis fósseis é a de disponibilizar novamente ao ciclo do carbono um carbono fóssil que estava aprisionado na forma de depósitos fósseis.
aumentando assim a quantidade de carbono que participa diretamente do ciclo. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Sua utilização na agricultura de forma inadequada tem aumentado sua concentração no ambiente e o excesso, que é transportado para os cursos d'água, tem causado a eutrofização. Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para rios e lagos. O método sustentável, visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é o A. Adição de minhocas na terra. B. Irrigação da terra antes do plantio. C. Reaproveitamento do esterco fresco. D. Descanso do solo sem adição de culturas. Ou E. Fixação biológica nas raízes por bactérias. A resposta certa é o item E. O método sustentável para a incorporação do nitrogênio na produção é a fixação biológica nas raízes por bactérias. É um processo por meio do qual o nitrogênio é convertido em formas que podem ser utilizadas pela planta. A reação é catalisada pela enzima nitrogenase, que é encontrada em todas as bactérias fixadoras. Na natureza, a matéria é constantemente transformada por meio dos ciclos biogeoquímicos. Além do ciclo da água, existem os ciclos do carbono, do enxofre, do fósforo, do nitrogênio e do oxigênio. O elemento que está presente em todos os ciclos nomeados é o A. Fósforo, B. Enxofre, C. Carbono, D. Oxigênio ou E. Nitrogênio. A resposta certa é o item D. O oxigênio está presente no ciclo da água, uma vez que a molécula é H2O, está presente no ciclo do carbono como CO2, do enxofre como SO2, que é o dióxido de enxofre, do fósforo como óxido neste solo, do nitrogênio como NO2 e NO3. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e até o próximo episódio.